Então, boa tarde, pessoal. Dia 24, né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso curso de metodologia científica, né? Então, como estava falando, nós estamos aqui na quarta aula. Então, nossa primeira aula a gente apenas apresentou como é que ia ser o nosso métier, né? Nossa forma de trabalhar. Na segunda aula, a gente apresentou os princípios, né, da metodologia científica, deixando claro que o que é mais importante de toda aquela discussão que nós realizamos é que a ciência, né, é uma forma de ver o mundo, de explicar as coisas do mundo, procurando por quê e como, né, isso ocorre numa visão mais globalizante, né, de modo sistemático, né, baseado em evidências, né, que admite imprecisões, né, admite erro, e que é, portanto, falível, né, na busca dessas explicações, né, desse acúmulo de conhecimentos, desse avanço no conhecimento para gerar novos conhecimentos. Né? E aí teve a aula gravada que vocês foram aprender um pouco sobre o uso da citação e a redação científica, e agora nós vamos trabalhar a parte de onde nós vamos pesquisar trabalhos para ler, né? E que critérios a gente pode utilizar para selecionar artigos dentre um conjunto de artigos, né, para os quais eu não vou ter os recursos 100% suficientes e necessários para contemplar toda a leitura deles, né? Como assim? Ah, são 100 artigos, eu só vou ter tempo de ler 10. Ou então, são 100 artigos, mas eu só tenho um dinheiro, entre aspas, para comprar um. Então, qual era que eu iria investir? Obviamente, partindo do pressuposto que todos esses artigos que você identificou em algum lugar, que é o objetivo de hoje, fazem parte, né, do teu tema de pesquisa, né? Faz parte do tema, faz parte do que você gostaria de ler. Primeira coisa, sem dúvidas, pessoal, um dos critérios mais importantes é você conhecer o autor. Se é um autor seminal que você já vem acompanhando de trabalhos passados, que alguém lhe disse, então isso vai colocar ele sempre como preferencial nessas suas leituras, né? Então também existe aqueles que você conhece que são o exemplo negativo, então também vão empurrar ele para o fim da lista, certo? Mas e como é que eu chego a saber que um autor é seminal se eu não tiver com alguém que me diga? Nesse momento a gente, de certo modo, possui o apoio dos nossos orientadores e orientadoras, mas uma hora ou outra eu vou estar, né, deparado com a situação em que eu vou saber mais, inclusive, do que meu orientador ou minha orientadora. Então, é, é, não se admire se isso acontecer. Não, o trabalho é de vocês, o assunto é de vocês. Vocês vão passar os orientadores de vocês, eu espero pelo menos isso dos meus, né, que eles são os meus pontos de chegada e não de partida. É os pontos de partida e não de chegada, né? Que isso é um ciclo de retroalimentação, né? A gente vai dando orientações, a pessoa vai evoluindo, chega um ponto que você está sendo puxado para aquela pessoa. E isso, via de regra, acaba acontecendo comigo, especialmente naqueles temas que eu não domino, né? Eu tenho um conhecimento basilar, mas que eu me arrisco a orientar, né? A gente morre, a gente sai digamos assim, da caixinha nesse caso. Então, você vai se deparar em algum momento que você tem que ter autonomia para poder saber, né? Tem algum parâmetro. Isso não é absoluto, isso não é o supra-sumo, isso não é o melhor que a gente tem. Assim como a ciência é vista como a melhor forma de ver o mundo, enxergar as coisas do mundo, né, para desenvolvimento de tecnologias, tomada de decisão do ponto de vista político, né, que tem as ciências políticas, enfim, né, aqui nós vamos oferecer um conjunto de pontos, né, relevantes para que vocês possam fazer isso, né? Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender é como os periódicos, qual é a importância desse periódico e como eles são avaliados, né? Depois a gente vai entender também
como é que os próprios artigos científicos eles são avaliados. Então, existe uma lógica, né, uma lógica por detrás, né, desses parâmetros. Né? Então, cadê, meu Deus? Pensava que eu estava com a aula aberta. Foi mal. Vamos ver aqui. Na verdade, eu me fechei para responder essas perguntas de vocês. Né? Para não carregar demais aqui o pobre computador. Bom, então, só aqui fazendo um breve background, né, dessa parte, uma breve introdução. Como é que no fundo, nós vemos o mecanismo da ciência se desenvolvendo, né, de um ponto de vista externo, não de envolvimento de conhecer, obviamente, aquele conteúdo, né, por meio, né, da comunicação científica, que ela vai ter um importante papel nessa transmissão do conhecimento, certo? Então, nós vimos essa lógica da pesquisa, que você tem uma dúvida, faz uma pesquisa, né, e escreve essa pesquisa. Então, a redação do artigo, né, é como se fosse o relatório da pesquisa que você realizou. Essa pesquisa ela vai ser avaliada, né, e, porventura, vai ser publicada. Quando ela for publicada, ela vai ser lida. E quando ela for lida, ela pode ou não ser aceita. E o critério que a gente tem de aceitação, que vai indicar justamente a qualidade daquele trabalho, é o quê? O número de citações que ele recebe. Tá? Não só, obviamente, o número de citações, mas o próprio periódico que aquele artigo vai estar publicado. E uma coisa acaba levando outra, certo? Então, esses periódicos, eles têm a importância porque eles vão promover a geração, a manutenção e o desenvolvimento de novas tecnologias, né? A aplicação e aceitação do que é produzido cientificamente como constituinte do corpo científico. Aqui tem uma informação interessante para vocês, que eu posso fazer um conhecimento cientificamente, mas ele não constitui o conhecimento científico. Como assim? Eu fiz uma pesquisa aplicando método científico e nunca publiquei. Então, o que a gente chama de conhecimento científico é tão somente aquilo que é feito com ciência, né, que é aceito pelos pares. E como é que ele é aceito pelos pares? O primeiro aceite dos pares, ou seja, dos outros cientistas, é aceitar a publicação científica. E a mais alta publicação científica que a gente fala são os periódicos. Então, os periódicos científicos, eles têm um papel fundamental num dos mais importantes critérios de ciência, a intersubjetividade. E a intersubjetividade científica, pessoal, ela muda de acordo com o passar do tempo, certo? Então, às vezes, né, a gente vê muito esse debate, inclusive agora nesse momento de pandemia, essas coisas, do que é científico, não é científico, sem muito ter noção do que é qual é o critério da ciência, né? O que é ciência de fato. Nós fizemos uma discussão na aula passada muito rasa, muito assim, basilar. Cada coisa daquela ali, pessoal, tem uma razão muito maior por trás, tem um debate filosófico muito grande por trás. Eu tive recentemente o prazer de cursar uma disciplina que é filosofia da ciência, então é só para discutir cada coisinha daquela que a gente colocou numa aula, foram 16 aulas, foi um semestre inteiro, né? Então, e um dos critérios mais importantes é esse, da intersubjetividade. O que é científico, o que não é científico. Primeiro, constituinte do conhecimento científico é aquilo que é produzido cientificamente e publicado. Porque publicação é o sinal de aceite da intersubjetividade dos cientistas, que vai se refinando ao longo do tempo. Cada vez que a gente vai avançando mais, esse critério do que você produz como ciência ser realmente científico vai aumentando.
A noção de ciência lá dos séculos passados, e aí a gente volta um pouquinho, e o Jair vai até dar risada, né, do Gaston Bachelard, enfim, dos físicos lá da época, era uma concepção de ciência completamente diferente. Né? O que era constituído como ciência outrora, né, é completamente diferente. Né? A ciência dos físicos, dos físicos, digamos assim, a gente chama de uma ciência mais positiva, né? Que só aquilo que é mensurável e verificável é o que vai ser contado como científico, é um ponto de vista. É uma intersubjetividade que deverá ser atendida ou não. Certo? E aí os periódicos científicos eles vão dar justamente para a gente essa noção, certo? Não só os periódicos, mas os eventos científicos. Qual vai ser a grande diferença entre um e outro? Vai ser basicamente, pessoal, o tempo que você tem para avaliar ou não aquele trabalho. E em função disso, o rigor com que você vai avaliar ou não. Então, um evento científico, ele diz, olha, a data desse evento é tal, é tal. Então, você não vai ter ali um tempo para ficar indo e voltando, critique, vai, volta, recusa, não sei o quê. Além disso, é interesse, né, dos eventos científicos ter muita gente participando para poder pagar o evento científico, para poder ter aquele momento social. E terceiro, há uma certa, digamos assim, abertura para pesquisas em desenvolvimento nos eventos científicos, onde você vai levar suas ideias, discutir, conversar com outras pessoas que estão trabalhando ali naquele mesmo campo de conhecimento para dar um impulso final, digamos assim, certo? Então, em ordem de importância, a gente já, por aqui, já disse que é o periódico, depois os eventos. Primeira importância, periódicos, certo? Então, esses periódicos, eles surgiram lá no século XVII, a fim de suprir a falta de comunicação e divulgação de novos conhecimentos, né, e invenções entre os cientistas da época. E aqui ainda há um grande problema, além do não estar o etial não está em itálico, né? O que é que acontecia, né? Quando você não tinha essa comunicação sistemática, às vezes na mesma cidade você tinha 2, 3 pessoas tentando a mesma coisa, né? Fazendo os mesmos erros, inclusive. Era consumindo tempo e recurso desnecessário. E naquela época ainda era pior, por quê? Porque como a medicina evoluiu, vocês sabem, experimentação. Você ia lá, a pessoa estava com a doença tal, corta a perna dela para ver se ela sobrevive. Aí sobreviveu. Opa, vamos anotar e vamos divulgar para todo mundo. Quando não tinha isso, outra pessoa que não sabia nem como é que resolvia, ia tentar a mesma coisa, ia poder, infelizmente, cometer o mesmo erro. Então, essa primeira caráter, né, de divulgação é justamente importante por isso. Você vai dizer, olha, eu fiz assim, deu certo, ou então eu fiz assim e deu errado. E evitar que outras pessoas enveredem pelaquela mesma estratégia que você pensou. Então, os periódicos, as publicações científicas vão permitir que você junte todo o conhecimento das pessoas que de algum modo já estudaram, para que você possa pegar impulso e seguir. Então, é muito importante essa questão da publicação científica, certo? Só que lá na década de 90, com a revolução da informação, né, com a computação que passou a ser mais viável e chegar até os lares, digamos assim, os mais simples, surgiu os periódicos eletrônicos, certo? E aí, de lá até 2010, que era esse dado aqui da FAPESP, 2011, não achei um novo, só nós, brasileiros, já tínhamos publicado cerca de 95 mil artigos em periódicos acadêmicos, né? Com acentuado crescimento nos últimos anos. Então, se nós considerarmos que isso aqui, né, se estava tendo uma curva, né, acentuado número nos últimos anos, em 2010 aqui a gente estava com 100 mil, próximo de 100 mil, hoje, né,
em 2021, eita, quanto nós não temos, hein? Imagina, como é que, com tanta informação, né, tantos trabalhos, como é que a gente vai selecionar essas nossas fontes bibliográficas? Né? Isso aí se torna complicadíssimo. E aí você bota as duas mãos na cabeça quando você faz uma simples pesquisa numa base de dados e vê a imensidão. Eu não sou capaz de dar conta disso tudo. Então, a nossa aula de hoje é focada em diminuir um pouco né, essa sua, claro que um maior ou menor grau, essa possibilidade de ficar preocupado, né? Então, o objetivo é conhecer essas principais fontes de pesquisa. Vamos mencionar, eu vou ser bem ampassando, até porque nós gastamos aí um tempo nas dúvidas, com relação aos periódicos e congressos da área, vai estar no slide, você pode consultar depois. E aí sim, nós vamos focar nisso daqui, ó. Que seria baixar e acessar esses trabalhos e os indicadores de qualidade. Esse último aqui, galera, eu acabei esquecendo de tirar dos slides, enfim, mas é aquela questão do Mendeley que a gente viu lá no mini curso da primeira semana, tá? Então, nós não vamos nem colocar isso aqui. Né? É um tempo a mais que a gente ganha para outras coisas que a gente não conseguia fazer, certo? Bom, então eu vou partir direto para essa parte aqui, ó. Esses primeiros slides que tem aqui, assim, quais são as fontes de pesquisa, né? Esses aqui vai estar no slide, você consulta depois. É bem citação, na área de gestão da construção tem esses aqui. Aí na área de recursos hídricos tem esses aqui, que é o Alan quem deu as dicas. Na área de estrutura tem esses aqui, que o Leandro e o Davi deram as dicas. Na área de geotecnia tem esses aqui, que a Carla deu as dicas. Só para vocês terem, né, uma visão dos eventos que tem nas diferentes áreas que vocês, porventura, poderão, primeiro, pesquisar trabalhos e ler trabalhos daquilo. Segundo, pesquisar na área e publicar naqueles eventos. Ok? Então, eu vou otimizar esse nosso tempo focando justamente nessas bases de pesquisa, tá? Então, eu vou direto ao ponto aqui, né? Quais são as principais... Vixe, eu tirei o slide, né? Oh, meu Deus. Quais são as principais bases de pesquisa? Trago aqui para vocês, né, as principais bases de pesquisa que a gente dispõe. Tá? A principal delas, né, seria o Science Direct, né, que está dentro do portal do periódico CAPES, e é a partir do periódico CAPES que nós vamos ter acesso a ele. Né? O Scielo, esse aqui é aberto, né? Então você pode colocar Scielo, consegue lá. O Spell e o próprio Google Acadêmico, certo? Então, nosso ponto focal vai ser o periódico CAPES. Por quê? Porque ele absorve diferentes bases de pesquisa, bases de conhecimento científico. O Science Direct é apenas um deles. Né? Você tem lá Scopus, né? Web of Science, e que dentro desse buscador do Science Direct, que está dentro do periódico CAPES, certo? O Sciel também está dentro. O Spell, confesso a vocês agora que eu fiquei na dúvida se está dentro ou não, mas o Spell ele é mais da área de administração, então vocês não teriam nenhum muito prejuízo. E o Google Acadêmico, que abarca tudo e acaba que você vai ter coisa demais aqui e não tão organizada para você achar, certo? Além das próprias editoras, enfim. Então, a Elsevier tem seus vários journals, né, que é internacional, a gente chama de journal. Esses journals, alguns deles estão dentro do periódico CAPES, então a Elsevier está dentro do periódico CAPES, alguns da Wiley Online Library também, e alguns do Taylor e Francis, nem todos, né? Então, alguns deles a gente não tem acesso. E como é que esse acesso se dá, né? Justamente, a CAPES, ela paga para você ter acesso a esses trabalhos aqui. Se você for ver lá, é $30. Tá?
US$ 30 a cotação de hoje, R$ 5, sei lá, R$ 150 para um artigo, né? E tem outras fontes, né? A Iconda é uma fonte interessante, que é o do Comitê Internacional, que a gente chama do BATMANT, né? Que é o International Council for Research and Innovation in Building Construction. É europeu isso aqui, né? É o pessoal que, basicamente aqui você vai ter o trabalho do pessoal que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra. Então, é uma base bem antiga, tem um conceito, é muito bom isso aqui, realmente, em termos de eventos. A ACE é como se fosse o CREA lá dos Estados Unidos, né? American Society for Civil Engineers. A livraria deles também está muito, muito bom. E em termos nacionais aqui, pode-se recomendar, por exemplo, o InfoAB, né? Além desses que nós trabalharemos artigos científicos, né, vocês devem, e é recomendável buscar, né, nos bancos de dissertações e teses das principais universidades do país. Então, o FRGS, a USP, Unicamp, o FSC. Da mesma forma que a gente tem aqui os bancos de dissertações, TCCs e teses, né, da UFC, você tem deles também lá, então você pode buscar que tem muita coisa interessante, especialmente aqui, né? Aqui tem coisa que você coloca às vezes duvida. Então você pode clicar aqui depois, dar uma olhada, ver se tem algo do seu tema. Só que a nossa ordem de preferência, de novo, vai ser artigo. Por quê? Porque o que está publicado aqui que foi bom, possivelmente vira um artigo. Então, se a gente tiver acesso ao artigo, é muito melhor. Né? E aí, como é que a gente vai acessar? Então, vou pular essa parte, como é que a gente vai acessar, e ir direto para a parte prática desse curso, dessa aula, né? Vou compartilhar aqui uma outra tela do... Cadê, meu Deus? Agora, direto no navegador, certo? Uma nova guia do Firefox, certo? Já está compartilhando o Firefox para vocês? Já. Eita, nesse tá foi tão baixinho. Quem foi? Fui eu. Ah, gente, tá rápido, tá devagar, tá dando para entender. Para frente, se vocês não falarem, eu. Tá ok. Bom, então vou colocar aqui portal de periódico da CAPES, né? Como se eu nunca tivesse acessado, né? Nem tem aqui como favorito. Acessei aqui, periódico CAPES. Nossa busca ela vai começar pelo periódico CAPES, galera. Por quê? Porque é o melhor, né? Nós vamos ter duas formas de acessar o periódico CAPES, né? Vocês terão também. E uma delas é o acesso da comunidade federada, que é o acesso café, que a gente chama. Eu, particularmente, uso o acesso café, ou você pode colocar também, né, o proxy da UFC. E tá lá nos slides como é que faz a configuração do proxy, não sei o quê. Vou fazer o acesso café, que é meu trabalho rotineiro. Então, o acesso café, seleciona aqui a UFC, envio. Ele vai pedir um login e uma senha. Esse login e senha é o seu CPF e a senha do SIGA, certo? Já está aqui salvo. Pronto, estou logado como CAPS. Né? Então aqui você já mudou até o domínio aqui em cima. Aí nós temos diversas formas de fazer, né? Nos slides tem alguns exemplos de busca avançada. Então vamos supor que uma busca avançada. Alguém que já tem escolhido uma temática aí, que queira me dar duas palavras-chave para me buscar aqui no buscador. Alguém se arrisca aí? Fazer a simulação?
Xiii. Ninguém nem escolheu assim a temática que vai trabalhar. Não estou falando de título, hein, galera? Estou falando da temática. Ah, eu quero trabalhar com um determinado assunto. Oh my God. Oh my God. Bom, ninguém quer se expor. Não, mas essa é a hora. Essa é a hora, porque aqui você pode ganhar, por exemplo, né, um levantamento de uma base de dados ao vivo, online aqui, da sua pesquisa. Só o João Vitor falou, então eu vou colocar aqui BIM desempenho, né? Olha só, vou colocar BIM aqui em cima, desempenho aqui embaixo. Aí eu posso escolher publicação de qualquer ano, vou botar aqui, né? Todo tipo de material, enfim, vou buscar. Vamos ver se sai alguma coisa. Ó, para essas duas palavras em qualquer campo, saíram 40 trabalhos. O desempenho em foco, check performance critério em architectural design with BIM, enfim, tá aí, um monte de coisa. Que eu posso vir aqui simplesmente, né? Ah, tá aqui o trabalho, eu vou lá ler online. Pronto, tive acesso aqui àquele trabalho. Né? Tá aí o PDF. Você pode baixar ou não aquele PDF e dar uma olhada, vai ler. Olha aí, João, desempenho de edificações habitacionais, né, com o BIM, ó. Bem a tua cara, né, isso aqui? Daquilo que tu começou a falar. Isso aqui seria a busca mais simples, né, mais simplória, digamos assim. E vai cobrir palavras nacionais, né? Palavras em português, palavras nacionais. Ó. Só que existem formas da gente trazer uma busca mais sistematizada e até uma análise mais refinada, especialmente se nós utilizarmos palavras não nativas, né? Não em português. Então, aqui, performance. A gente sai de um número de 40, vai para quanto? 9.020, ó. BIM Cloud Score, Benchmark BIM Performance. Tá? Journal of Construction Engineering and Management. Isso aqui é daquela ASCE, American Society for Civil Engineers. Coloca aqui, por exemplo, abrir uma nova janela. Bom, se você não fizer esse acesso pelo periódico CAPES, você não consegue acessar o artigo, você só consegue acessar o abstract, tá? Então, você não consegue vir aqui em download, não. Pode pesquisar aí. Mesmo que eu mande para vocês o DOI, que é o Digital Online Identificator, né? Você não vai conseguir, tá? Que é esse códigozinho aqui, ó. 10.000, 10.1061, ACE, CO, blá, blá, blá. Esse aqui é o Digital Object Identificator, né? Cada trabalho publicado tem um código desse, que é um link permanente do seu trabalho. Então, assim, minha internet está maravilhosa, mas enfim, tá aí. A Build Information Model, Cloud Computing, Build Information Model, Cloud Score. Só que aqui não é não é desempenho da edificação com alguma coisa do BIM, é o desempenho do BIM para alguma coisa. Então já não interessaria aí ao trabalho do João Vitor. Mas o que você pode observar é que com essa mudança de palavras-chave, você já foi para 9.000 trabalhos com essas duas palavras. Né? E aí você pode ir fazendo combinação, né? Enfim. Até aqui tudo ok, pessoal? Vocês estão entendendo o que é que eu quero mostrar para vocês? Que é onde pesquisar, certo? Já já nós vamos falar em quais trabalhos nós vamos selecionar, porque aqui nós
Estamos vendo que tem 9.000. Supondo que esses 9.000 estivessem dentro do meu assunto, como é que eu vou, diabo, selecionar isso aí? Né? Eu vou ter que dar uma segunda filtragem, não só pelo tema, não só pelas palavras que a gente pode utilizar. Bom, quem tem Ai, um. Oi. surgiu aqui uma duvidazinha bem rápida. É, tipo assim, se eu vou citar um trabalho que está escrito em inglês, se eu pegar esse trabalho, por exemplo, e fosse citar ele tinha que ser traduzido, botar na língua original, na citação. Você tem as duas opções, né? Você pode fazer dos dois modos. Né? E aí, quando você faz a tradução e faz uma citação direta, digamos assim, você tem que colocar lá a tradução nossa. Tô ligado. Né? Porque corre o risco de você não ter uma tradução que a gente chama juramentada, né? Uma tradução real, fidedigna. Né? Ali é mais ou menos uma interpretação sua. Então, ocorre que é até mais razoável você fazer citações, digamos, indiretas, né? Porque aquele inglês ali que você está trazendo já é de certo modo, uma interpretação sua daquilo ali, certo? Tem que ter bastante cuidado quando você vai fazer isso com a língua inglesa, né? Beleza. Então, você pode sim colocar lá o texto em ipsilitris, todo em inglesinho e tal, tá? Ou você pode traduzir, certo? Pode fazer essas duas formas. Bom, e aí quem tem inglês tem a chave do mundo, né? Como se diz. Por quê? Porque os principais trabalhos estão publicados em inglês. Inclusive agora as, os periódicos brasileiros, eles publicam a versão em inglês do artigo, para ter mais visibilidade, para ter mais impacto na comunidade acadêmica. Então, eu tive um artigo aprovado na revista Gestão em Produção, da UFSCar, aí eles me deram, agora que você teve o artigo aprovado, você tem 30 dias para me mandar o artigo traduzido, né, por profissional da área, com certificado, né, para que a gente possa publicar a versão em português e inglês. Bom, certo? Então, tem revistas nacionais que só publicam em inglês, né, então você só submete em inglês, então, assim, nível de pós-graduação, né? Claro que nós não estamos lá, nós estamos falando aqui de nosso primeiro trabalho científico de maior envergadura, que é o TCC, né? É inglês. Né? Nem francês, nem alemão, nem espanhol tem a mesma penetração. Então, basicamente é o inglês. E aí, quem tiver o inglês, recomendo que busque textos em inglês, né? É até um dos critérios que se leva em consideração se você tem uma contribuição científica universal, entre aspas, vou dizer assim, né? Porque se você não lê inglês, como é que você vai conseguir posicionar esse seu trabalho na literatura científica do mundo para essa área, inclusive? Né? Mas hoje está uma barulheira aí. Vocês estão ouvindo? Ou não está atrapalhando? Tá dando pra ouvir, mas é bem baixinho. Peraí, deixa eu fechar essa janela para morrer queimado. Até minha concentração tira. Certo? É cachorro mesmo, essa desgraça aí. Zoadando na hora da aula, tem um dia todinho e fica, vai zoadar logo agora, na hora que a gente tá conversando. É igual o metrô, que quando eu vou pegar o metrô, só falta não passar um metrô. Aí hoje de manhã eu tava na aula de PCE, parecia que eu passava um metrô a cada 5 minutos. E aqui dá para ouvir, que é perto da estação do metrô. Enfim. Então, como eu falei, a recomendação é que se tente buscar trabalhos em inglês, né? E aí eu vou mostrar um outro mecanismo de busca, que é o mecanismo que a gente usa na pós. A gente, trabalhos científicos mais padrão, digamos assim, vem por aqui. Busca base.
Quais são as duas principais bases de busca, né? A Scopus e a Web of Science, né? Por quê? Porque são mais antigas, tem muita coisa ali dentro, né? E né, os journals de maior relevância estão ali baseados, né? Estão ali indexados, né? Então, a Web of Science, ela é ditada é gerenciada pela Thomson Reuters, que é quem faz o que a gente chama de fator de impacto, né? E depois nós vamos falar sobre isso já já. E a Scopus pela UCFE, né? Então, quando você quer publicações mais antigas ainda, a Web of Science ela resgata essas buscas mais antigas ainda, mas, digamos assim, de sobreposição, você tem cerca de 80%, 90%, né, de o que tem num tem no outro, sendo que o escopo da Scopus ainda é um pouco maior, razão pela qual nós vamos fazer por ele, certo? Então tem a Ibesco também, né? Não sei se aparece quando eu digito aqui, se já aparece ali as últimas pesquisas que vocês chegaram a ver aí, quando eu estou digitando. Não. Não, né? Só aparece o nome depois que já Sim. digita, né? Eu vou buscar aqui a Scopus. Tá aqui Scopus, eu CVE. Aí ele vai me abrir uma outra aba. Tá na outra aba de carregando. Isso. Pronto, então estou aqui né, na pesquisa pela Scopus. Né? Então vou aqui numa pesquisa que ele já vai filtrando. Então aqui, ó, você quer pesquisar artigos, né, pelo título, resumo e palavras-chave. Então vamos lá. Eu vou pesquisar sobre BIM, colocar só BIM. Aí, João, 19.407 trabalhos sobre BIM. Só com essa palavra BIM no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Então, bem impactante, né? Aí, ó. Mas aí vamos refinar isso daqui, né? Então, primeira coisa, vamos refinar a nossa string de pesquisa, né? Nosso mecanismo de busca, né? Vamos lá. Bom, eu vou fazer uma pesquisa avançada, certo? Em que eu quero pesquisar a palavra BIM no título, né? No resumo da palavra-chave, mas eu também quero que tenha nessa minha busca e a palavra performance, que é aquela das duas que você escolheu lá no começo. Então, eu vou lá dar uma pesquisada. Aí sai de 19.000 e lá vai bala para 3, ó. O que também sinaliza que não foi duas palavras boas de ter escolhido. Só tem 3 trabalhos. Então aqui está lá, Structural Equation e ainda está duplicado, ó, o mesmo autor. Tá? Tá duplicado. Possivelmente por quê? Porque aqui eu vou lá, eu tenho como filtrar por ano, pelo autor, pelo campo de conhecimento que eu estou pesquisando, pelos tipos de documentos. Então, eu vou pesquisar só artigos, posso colocar só artigo. Estágio de publicação, apenas artigos publicados ou não. Palavra-chave pelo país, pela língua. Então, você quer aparecer japonês, você pode tirar, você não vai precisar em japonês. Se eu limitar ficou só 2, ou seja, aquele que aqui oxe, o mesmo trabalho publicado em 2 lugares, estou impressionado agora. Os mesmos autores, Allergy, National Immunology Research e International Journal of Engineering Research and Technology. Caramba! Enfim. Mas não foram. Oi. Isso é permitido?
Pois é, eu tô vendo aqui, tô impressionado. Um dos dois não deve prestar, desses journals. Porque normalmente, na submissão de um trabalho a um journal, galera, a coisa é tão séria que tem um campo lá que você tem que declarar que não submeteu esse trabalho em outro lugar, não está em nenhuma fase de avaliação. Entendeu? E eles se consultam entre eles. Aí, se você quer se queimar, você manda para 2 journals para você ver. Aí tu vai entrar na lista negra aí da galera. Aí tu não vai saber por que que teu paper a duração você submete, aí entre você submeter e você ter o artigo aprovado é mais ou menos 1 ano. E você ter o artigo aprovado e publicado mais 1 ano, mais ou menos. Então, ali em torno de 2 anos. Aí você passa 2 anos e nem tem designação de avaliação, você não sabe por quê. Ora, por quê? Porque você fez sacanagem e vão devolver tu na sacanagem, sei lá, entendeu? São coisas que não deveriam ser ditas nem gravadas, né? Mas foi dito, né? Bom, então, esses 2 streams aqui não foram boas aqui para minha pesquisa. Aí eu, poxa, mas essas 2 palavras, as 2 palavras em inglês que eu conheço para esse negócio. Mas, então, eu não baixei um artigo lá, verificação de critérios de desempenho em projetos, lá eu posso pegar as palavras-chave que ele usou. Então, lá tem, eu peguei aqui, né, eu baixei propositalmente, ele não usa performance, ele usa performance of building, certo? Aí, um detalhe importante, vou tirar esse aqui, que não vou fazer esse filtro agora, e vou colocar esse termo conjugado entre aspas, por quê? Porque senão ele pega em qualquer posição, performance off e building, que esteja no título, no abstract, e nas palavras-chave, certo? Se eu não colocar o termo entre aspas, tá bom? Eu vou pesquisar agora com essa forma aqui, vamos ver se ele acha mais coisa. Ó, já melhorou. Então, ele encontrou de 78 artigos, João, com o desempenho da edificação e BIM, ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave, certo? Então, aqui, ó, Critical Review of Energy Retrofit Trends in Residential Buildings with particular focus on the GCC countries. Né? Aqui, ó, Building Information Model, Implication of Material, Water and Climate Footprint Analysis. Então, com esse aqui eu vou baixar, inclusive. Vou até dar uma... Então, aqui, você pode... Com essa base, você pode vir aqui, selecionar todos, tá? Deixa eu escolher uma pasta para ele fazer o download, para não dar zebra, para não misturar com as outras coisas ali. Exemplo, aula. Só selecionar aqui. E eu posso simplesmente... baixa isso aí tudo. Não baixa tudo não, peraí. Vamos primeiro dizer que a gente só quer artigo de periódico, porque já tem muita coisa, então já vamos filtrar para o artigo periódico. Ó, tem conference review, reviews, book chapter e conference papers. Não, só quero o artigo. Só aquilo que já está na ponta de lança, que são os artigos de congresso, de periódico. E eu não quero nada de italiano nem germânico, nem alemão, porque eu não leio. Então, vou limitar a inglês e artigo publicado em periódico. Bom, reduziu para 35. Então agora eu vou baixar esse aqui. Ó. Eu venho, seleciono todos e faço download. Quando eu clico em download, ele abre uma nova janela. Abriu aí para vocês a janelinha. Aí está aqui listado os 35 artigos. Eu vou dar download. Ele vai sair verificando quais ele consegue baixar direto, quais você tem que acessar e depois baixar. Então, baixou aqui exatamente
Cadê downloads? Só para eu dizer o número. Oxi. Eu não estou achando aqui download do Mozilla, então vou abrir a pasta. Ele me baixou automaticamente 11 dos 35 arquivos aqui. Aí check publisher site. Eu vou aqui, ó, uma nova estrutura de seleção da eficiência energética dos esquemas de retrofit de paredes externas, um estudo de caso. Vou clicar nele aqui. Aí vai levar você para lá. Pode ser que algum destes que esteja aí na escola, sei lá, não tenha acesso, né? Seja lá da Taylor e Francis. Aí você não tem acesso, aí você não vai conseguir. Mas, via de regra, por que é que não dá para ele baixar? Porque o mecanismo, ó, Science Direct, está dentro da Scopus, que está dentro do periódico CAPES. Então, você tem o periódico CAPES como um grande guarda-chuva, tá? Então, tá aqui, ó, Journal of Clean Production. Nesse caso aqui, quando eu apertar em Download, ele vai perguntar se eu quero baixar esse artigo ou todos os artigos desse número desse periódico. Tá entendendo? Por isso que alguns deles ele pede para você ir lá no site do editor. Eu quero baixar só esse artigo. Ó, tá aqui o artigo. Baixei ou não baixei? Serve ou não serve? Mas antes mesmo de... Ó, tá aqui os... Aí ele ainda mostra outros artigos que pessoas que baixaram esse artigo que você acabou de baixar também acessaram, também viram. Justamente para quê? Para ir te ajudando a acessar os melhores trabalhos sobre isso. Ó, medindo o desempenho e os fatores que influenciam o desenvolvimento sustentável nacional das zonas pilotos em Shandong, China. Aí você vê, não, tem a ver, cara, vou dar uma olhada. Ou então, não tem a ver, certo? Mas ainda assim é um processo muito, digamos, sofrido, né? Imagina eu sair dando uma olhada em todos esses trabalhos e tal. Eu ainda posso fazer um outro esquema que seria, né? Não, ainda é pouco eu ter BIM e Performance of Building, né? Eu vou procurar também, aí eu vou vir aqui em editar, eu vou não só com BIM, eu vou botar Building, Information, Modeling. Vou tirar aqui de novo, eu estou tirando só esse documento, tipo de documento, só para vocês verem como faz diferença vocês irem filtrando, certo? Ó, já apareceu só 61, com o nome BIM por extenso. Vou de novo colocar só artigos publicados e em inglês ou em português, se tivesse em português aqui. Certo? Pronto. E aí eu vou vir aqui, certo? De novo em editar. Não estou nem interessado em ver ainda. E aqui embaixo, se porventura ele terminar de carregar, que não está aparecendo. Carregou. Ó, tá aqui todo o histórico de pesquisas que eu fiz, né? Vocês estão vendo aí, Search Story? Sim. Aí eu vou dizer, olha, eu vou agora juntar todas as pesquisas que eu fiz com as diferentes palavras-chave que eu adotei para a minha pesquisa. O que são as palavras-chave? São palavras relacionadas ao tema que eu quero pesquisar. Por isso que uma das definições importantíssimas no seu trabalho, que a gente, não, qualquer coisa, não, as palavras-chave. Então, as palavras-chave não devem repetir o que está no título, devem ser palavras mais gerais, né, sobre o tema e não circunscritas explicitamente do seu trabalho. Então, quando você está falando ali sobre uma coisa extremamente específica, você coloca lá, gerenciamento da construção.
Para quê? Para que seu trabalho seja, né, achado nas mais diferentes streams de pesquisa, né, streams de pesquisa. Aí eu vou juntar aqui, ó, as bases da quinta pesquisa e da sétima pesquisa. Eu venho aqui, ó, combinar as pesquisas, asterisco 5 ou asterisco 7, certo? Vamos lá. Eu vou mandar ele juntar, por quê? Porque pode ter trabalho nos dois, né? Para eu eliminar os duplicados. Aí ele veio aqui e pegou tudo que não era duplicado. Assim, pegou todos, sem duplicados. Aí eu começo a fazer as brincadeiras. Então, eu posso analisar os resultados dessa pesquisa. De que maneira? Vou clicar nele aqui. Então, aí ele me diz, ó, quais esses trabalhos, eles vêm sendo publicados desde 2011, né? Em 2019, teve 7 trabalhos com essas palavras que eu estou pesquisando, nesse assunto, né? 2020 foram 4, e até 2021, já que ainda não acabou, a gente também tem 4. Ah, o que mais? Quais são os principais autores? Aqui os principais autores. Esse cara aqui tem 2 trabalhos, aqui tem 2, aqui tem 1. Ah, então eu já posso, por exemplo, tentar verificar que outros trabalhos desses autores mais citados, aqui está aqui o Bilal Suka, né? Acho que era para ser o Suka aqui, né? Vamos ver se é. Vamos olhar. Vou abrir ele aqui. Não, não é o Bilal, não é o Suka. É porque o nome do Suka, que é dessa galera do BIM, é Bilal Suka. Enfim, certo? Ah, eu posso olhar aqui as universidades que mais pesquisam no assunto. Então, aqui, ó, Universidade Politécnica de Hong Kong. Eu posso olhar documento tipo, se eu filtrei para ser só artigo, então claro que só vai ter artigo. As áreas do conhecimento, olha só, nessa pesquisa, 43% dos trabalhos é na área de engenharia, 12 aqui de administração, né? Business Management and Accounting, 12% Environmental Science, aí tem aqui 10% Social Science, Computing Science, então aqui você vê as bases de conhecimento relacionadas a esse tema que você está pesquisando, né? E aqui você tem também, né? Vou até voltar aqui para os resultados, como ordená-los pelas citações. Aqui, ó, tá? Do mais recente para o mais antigo. Eu vou colocar do mais citado para o menos citado. Então, se eu fosse, né, se eu tivesse em dúvida entre ler alguns desses trabalhos, por qual critério eu poderia basear minha decisão de leitura, né? Pela citação. Tá aqui, ó, 89 citações esse trabalho. Então, isso indica que 89 trabalhos publicados utilizaram o conhecimento desse trabalho para gerar o seu conhecimento. A citação, pessoal, no final das contas é isso. Eu li, eu concordo, e aquilo foi substancialmente importante para que eu desenvolvesse um novo conhecimento. Então, nós vamos elencar como principal critério a citação. Só que não o único critério. Por quê? Porque você pode ter uma citação de um trabalho, muita citação, num periódico fraco, e com menos citação num periódico bom. Então, nós temos que avaliar também a citação e onde ele está publicado. E um terceiro critério é a citação ao longo do tempo. Eu falei para vocês que você faz uma pesquisa,
submete o trabalho. Aí ali, normalmente em um ano, eles vão lá te dar uma resposta se aceita ou não aceita. E vai gastar mais um ano para publicar o teu trabalho. Então, nos 2 primeiros anos ali, é esperado que você nem tenha citação. Concorda? Por quê? Porque vamos supor que você publicou seu trabalho hoje. A Kelly leu. A Kelly achou esse seu trabalho importante. Incluiu no trabalho que ela está submetendo. Vamos supor que ela submeta amanhã. Se ela submeteu amanhã, ainda vai ter mais um ano para ser aceito e um ano para publicar. Então, as primeiras citações só vão ocorrer lá na frente. Ah, mas eu vi ali que tinha um artigo de 2021 que já tinha uma citação. Existe o que eles chamam de early acesso, né? É o acesso imediato. O pessoal aceitou o seu trabalho, eles já publicam logo na internet, né? Para que outras pessoas já vão lendo e diminuir esse gap aí que eu acabei de falar. Mas ele ainda não entrou efetivamente no número da revista. Você só tem um acesso àquele corpo do texto. E aí, quando você vai citar, né, quando você faz a referência, que tem lá para você indicar volume, número, né, e ano e página, você não tem nem isso para citar. Você só tem que a read of print, né, aqueles que estão com acesso liberado para poder ir agilizando isso aí. Mas muitas revistas não têm isso, tipo de acesso liberado. Né? E aí vai demorando e esse ciclo ele vai sendo castigante, digamos assim, né? Você vai ficando sem um delay entre ter publicado e começar a receber as citações e as pessoas irem, né, irem trabalhando em cima disso. E outra coisa interessante a mencionar aqui, né, que a citação ela deve ser juntada de outras essas informações, porque, por exemplo, o que a galera vê, né? Você se autocita, você cita pessoas que você conhece, que é para poder encher, né? Então, você tem sempre que complementar essas questões. Então, nós vimos lá o autor seminal, o número de citação, o periódico que ele está ali publicado, né? E o número de citações ao longo do tempo que ele está recebendo, certo? São coisas para você avaliar, para escolher. Então, eu vou ler esse aqui. Se eu precisasse comprar, se eu tivesse como comprar um e todos fossem, esses são os critérios que a gente tem para melhor julgar, certo? E onde é que a gente vai ver essa questão da qualidade do periódico, né? Então, olha aqui, Automation in Construction. Vou clicar aqui. Então, aqui, ó. Automation in Construction, né? É um periódico, né, que está na base da Scopus desde 92, publicado pela Elsevier. Essa aqui é o ISSN dele. É um item de identificação, né? Aí tem os campos de pesquisa, engenharia, né? Edificações e construção, engenharia, a parte de civil e estrutural, né? E engenharia, né, de controle de sistemas. Publica trabalhos nessa área. Aí você tem esse aqui, CITSCORE, 9.5, o SciMagno Journal Ranking, que é o SJR, 1.6, e você também tem outros, como o fator de impacto, né? Porém, no Brasil, todos esses indicadores, eles são feitos uma releitura e são colocados no que chamamos de Quali Caps, certo? Que está publicado na plataforma Sucupira. Eu estou no outra abazinha, né? Vocês estão vendo a outra aba eu fazendo essa pesquisa da plataforma Sucupira. Sim ou não? Sim. Ah, beleza. Então, essa classificação era realizada junto com as classificações dos programas de pós-graduação, né? E aí você tem uns ciclos de avaliações, né? Então, a mais recente é o triênio de 2013 a 2016. O que isso significa? Que
foram feitas uma análise de todas as revistas que alguns programas brasileiros de pós-graduação cadastrados na CAPES publicaram. Aí eles vão ver a relevância daquilo ali, o impacto daquele periódico, certo? Na comunidade acadêmica. E vão fazer uma classificação de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C e E. Essa é a avaliação padrão, do maior para o menor. E cada um tem seus critérios. Então, quanto mais próximo de A1, melhor. Certo? Por isso que agora vocês sabem, um A1, né? Então, A1 é um journal de impacto internacional, certo? E aí eles fazem isso. Está em reformulação, parece que eles vão criar novos estratos, vai abrir A3, não sei o quê, papapá, ainda está enrolado isso daí. Vou clicar em o ISSN daquela revista que eu pesquisei. Quando eu consulto, na última a avaliação da CAPES, ele recebeu aqui, ó, um extrato A1 para engenharia Zoom, certo? Área de avaliação engenharia Zoom, que é a nossa área de engenharia civil, tá? A gente tem diversas outras áreas, não vem ao caso, tá bom? Aí só para vocês terem uma noção, é que ele está nas mais importantes. Ótimo, top de linha, periódico. Só para a gente fazer um comparativo, a revista brasileira, né, que publica na mesma área da Automation Construction, é a Ambiente Construído. A melhor revista brasileira, que seria equivalente a essa Automation Construction em termos de escopo de publicação. A Ambiente Construído, olha, veja que ela tem várias áreas de avaliação, certo? A nossa é Engenharia Zoom. Então, para Engenharia Zoom, nós somos B1. Nós somos, né? Ambiente Construído é B1, ou seja, Automation Construction é A1, aí tem um nível A2, e aí essa revista que é a melhor na área de gestão da construção no Brasil é apenas terceiro escalão. Quando a gente fala em extrato A, extrato B, extrato A são aqueles que têm impacto internacional. Ou seja, ela não tem nem a melhor revista brasileira na área de construção, nem sequer é do extrato das top. Certo? Até aqui vocês estão captando aí, pessoal? Ó, todas essas informações, esse tipo assim de coisa de pesquisa e tal, acho que não tem da Scopus, mas como é que você acessa o periódico CAPES, exemplo de pesquisa no CAPES, o que é o A1, né? Aí diz o fator de impacto de X a Y, A2, não sei o quê. Tá lá naqueles slides, só que eu queria fazer aqui prático, para não tentar fazer mais prático, né? Então, nós vamos lá. Vamos preferir artigos de periódicos, periódicos de qualificação alta, medidos por quem? Pelo Qualicaps, que é a nossa referência nacional. Só que se ele não tiver Qualis, não significa que ele não seja bom. Significa que alguém daqui do Brasil não publicou ali ainda ou que não está dentro da base da CAPES. Por exemplo, tem um journal muito bom que é o Construction Management and Economics. Top internacional. Mas a gente não tem acesso pela Qualicaps, pelo portal da CAPES. Então aqui você pode, né, alguém tem alguma revista nacional ou internacional que você conheça, né, algum periódico que queira mencionar aí para a gente ver qual é o extrato de avaliação dele? Tem mais 29 pessoas, mais 28. Alguém que já tenha publicado em algum lugar aqui de vocês? Paul Kevin Journal of Urban and Environmental Engineering. Eita, mano. Vamos pesquisar esse nome aí. Ó, B2. Da UFPB, né? Ó.
botaram o nome em inglês porque eles estão tentando se internacionalizar, certo? Beleza. Até aqui todo mundo está captando a mensagem. Então, resgatando. Como é que a gente sabe que um artigo é bom? Primeiro, se ele está publicado numa boa revista, ele é bom. Como é que a gente sabe que ele é o melhor dos melhores? Está numa revista boa e ter recebido citação. Então, vamos olhar o número de citação, ordena do maior para o menor. Né? Óbvio que você vai ver se aquele título se adere àquilo que você quer pesquisar. Né? E aí, se você tiver na dúvida entre ler um ou outro, né? Ou, melhor dizendo, não é nem ler um ou outro, é ter uma ordem de leitura. Você vai ler o máximo possível. Né? Aí você ordena do mais novo para o mais antigo, da melhor revista para a pior revista. A pior revista em termos de comparação dessa Qualicaps, ou você adota um desses outros que a gente mencionou, o CITSCORE e o JCR. Isso aqui é porque é mais internacional, galera. Aí no Brasil, algumas revistas brasileiras sequer tem isso aqui. E aí você não teria um parâmetro de comparação. Então, o que é que você faz? Você usa o Qualicaps. Tá? Se você for olhar, vamos supor, vou aqui na revista Ambiente Construído. Vou acessar aqui, Ambiente Construído. Tá? Ó, quando a revista tem, certo? Normalmente ela já diz aqui, é fator de impacto tal, coisa tal, porque já é um motivo de destaque. Nem tem. Vou aqui na atual, certo? Na última edição. O número 3 de 2021. Ó, já tá tudo, já tem vários em inglês, né? Justamente para tentar a internacionalização. Essa revista ela é vinculada ao SciElo. Vou colocar lá, ele vai direto para a página do SciElo Brasil. Tá aqui, ó. Análise de desempenho ambiental para a fase de construção de projetos de edifícios usando indicadores recomendados pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Ambiente Construído. Fala, estava aqui o português e eu lendo o inglês na minha parca tradução. Eu vou aqui na revista Ambiente Construído, certo? No SciElo aqui, ó. Vou botar Ambiente Construído. Mudou o visual, estou vendo hoje. Eu vou clicar aqui na revista. Eu quero ir para a revista. Então, tá aí, o SciElo analítico, né? As áreas, quantidade de publicações, etc., número de acesso, você vai ver como é. Eu ia mostrar outra coisa que agora eu não estou conseguindo achar, que seria lá o fator de impacto. Vou pesquisar aqui, fator de impacto ambiente construído. Periódico não existe, enfim, não sei porquê. Ó, aqui tem os Google Metrics, né? O índice H5 em 2020-13. Aí você pode ir comparando esses índices com os índices das revistas internacionais para você ter um parâmetro de comparação entre uma revista e outra. Tá certo? Vou fechar aqui essa ruma de coisa e vou voltar aqui para Scopus. Cara, livro. Bom, foi perguntado aqui, no caso, editora de livros, a relevância também é considerada pela CAPES, né?
A editora, ela publica tanto artigos como livros. A Elsevier, você tem os livros da Elsevier. Só que esse fator de impacto, normalmente é de artigos, né, de periódico, tá? Você não tem essa avaliação para os livros. E a recomendação é até que você nem assim... O que é o livro? O livro é um conhecimento normalmente mais consolidado de um determinado assunto. Ali é só o ponto de partida se tu quiser entender mais ou menos o que é que está acontecendo ali. Se organizar. Um livro é só para isso. Entre aspas, só porque também não é desmerecendo. Mas é para isso. Por quê? Porque o conhecimento mais recente, mais de ponta, mais inovador, e que você pode até estar tentando, sem querer querendo, precisar a mesma coisa, se você se basear no livro, que é o que é mais consolidado, você vai eventualmente pesquisar o que outra pessoa já pode ter feito, que está publicado no periódico. Depois de muito tempo, de muito conhecimento, de novos desenvolvimentos, que se estabiliza um novo patamar em torno daquele assunto, aí o pessoal vai lá e forma um livro. Opa, está na hora de organizar aqui um livro. Então, por exemplo, o 2020 saiu um livro do Koskela, que foi o cara que em 92 inventou o negócio lá da construção enxuta. Então, 28 anos depois, opa, tem que ter um livro aqui para organizar isso aqui tudo, esses desenvolvimentos, né? Aí foi feito um livro, né, com ele, com a Patrícia de Saxopoulos e o Mike Caglio, que são os caras da área, em várias combinações com diferentes autores da área do conhecimento, né? Não, agora vamos organizar aqui, tá pronto, tá aqui, estabelecemos um livro, agora temos que avançar mais além disso, isso aqui é o básico agora, não é mais você ler o Koskela lá de 92, não. Entende? Você avança, estabelece um patamar, avança, estabelece. E artigo científico, e o trabalho de vocês é sempre desafiar o conhecimento que é existente, né? A gente até brinca, diz que a ciência, ela se faz de negar o que se já conhece. Ou isso aqui não explica, porque eu achei essa nova variável que não estava nessa teoria aqui, então, bora, tem que criar outra. Por que é que isso aqui não explica? Por que é que isso aqui não está de acordo com a literatura? Que quando você não faz um trabalho só para dizer, é assim, é assado, bate, não bate. Entende? A gente não fez um trabalho, por exemplo, ano passado, do Jean, para dizer que o BIM na Sertão do Crateús é igual ao BIM no Ceará e é igual ao BIM no Brasil, né? Porque no Brasil o Suca e o Cassim e o Amorim analisaram, aí o Jefferson aqui em Fortaleza pegou o mesmo modelo e aplicou para o Ceará, e a gente pegou o mesmo modelo e aplicou para Sertão de Regiões de Crateús. Foi justamente para dizer, olha, não estão iguais, né? E essa estratégia brasileira de adoção do BIM não está chegando lá na ponta, que é de fato onde acontece, a cidade, a região. Não existe estado, existe a cidade, as coisas acontecem aqui na cidade. Certo? Aí você vai fazendo essas negações. É tanto que se você for fazer um trabalho quant depois, com geração de hipóteses que a gente tem, né, você forma uma hipótese que nega o conhecimento existente, digamos assim. Né? Você não, aquelas hipóteses H0 e H1, lembram lá da estatística, lá primeiro ano? Bicho, agora eu peguei pesado, né? Lembrar lá do primeiro ano? Vocês pensavam que não ia usar mais nunca na vida, né? Pessoal que pensa em fazer algum trabalho quantitativo, viu? Deixa eu até pegar o que é que tá calçando aqui o meu computador. O pessoal que achar que não ia mais precisar, análise de dados, análise estatística de dados, análise multivariada de dados, no caso, né? Vai ter que voltar. Então, assim, que você tenha aquela questão, eu não posso afirmar, né, com 100% de certeza, mas eu posso
não rejeitar a hipótese nula a um determinado intervalo de confiança e um erro admissível, né? Então, a lógica da ciência é por aí, entendeu? Eu não rejeito essa hipótese daquela forma. E aí o H1 é justamente, né, qual é o erro que eu estou incorrendo em, né, aceitar a hipótese. Você ter o H1 lá atuando. Enfim, tá? Voltando aqui à nossa aula, sempre tem essa loucura aí minha. Professor, até agora você não chegou lá no programa que você recomendou pra gente. Pois é isso que eu vou mostrar agora. Maneiras de melhor enxergar o por trás dessa ruma de trabalhos aí. Então, esses dois temas ainda aqui foram poucos trabalhos, né? Poucos trabalhos, BIM e desempenho. Né? Vou fazer aqui uma rápida busca de até algum corpo de saturação maior. Em 35 você tem a obrigação, João, de pegar os 35 e olhar de um por um. 35 é pouco, certo? 35 é pouquíssimo. Alguém se arrisca a dizer outras palavras-chave aqui para a gente fazer a simulação rápida? 35 é muito pouco. Olha, outra aí, construção enxuta. Só porque eu falei no Cosquela, né? Tá aí, vamos lá. Lean Construction. Olha, deu até um número razoável. 1.500 trabalhos. Né? De novo, vou fazer aquela filtragem, né? Olha, o primeiro trabalho aqui, 308 estações, ó. A interação entre Lean e BIM na construção. Rafael Sachs, Cosquela e outros, né? O Rafael Sachs. Em 2013 eu almocei com esse cara, troquei duas palavras, né? Bom dia e até logo. Tava no congresso do Lean, com o meu inglês maravilhoso, né? Eu só tava sentado lá, quando eu vejo, a pessoa pede licença para almoçar com a gente tava na mesa. Quando eu olhei o Rafael Sachs, meu Deus, né? Eu tinha igual o Tirulipa. Meu Deus, o Rafael Sachs. Até a vergonha de pedir para tirar uma foto eu tive. Né? É um dos papas aí do Lean, né? Eu olhei assim. Não consegui nem comer, era só ele comer. Nossa, ele come. Olha! Bom, então tá aqui 1.000 e tantos trabalhos, né? Eu consegui uma foto com Cosquela, porque foi a turma, assim, uma turma que diz, vamos tirar foto com Cosquela, porque eu também não teria tido ação para pedir para tirar foto com ele, não. Então aqui, ó, inglês e português, né? Ó, as duas línguas que a gente trabalha, e eu só quero artigos de periódico, não quero negócio de artigo de conferência, não. Vou limitar aqui. 440 trabalhos. Aqui já dá para fazer alguma coisa. Agora, observem. Né? Salim, Iris Tomelém, enfim, ó, eu vou selecionar todo mundo e agora eu não vou mais fazer o download. Eu vou exportar. Quando eu exporto aqui, eu vou exportar no formato CSV e vou mandar ele colocar todas as informações, abstract key. Eu não quero isso aqui, não me interessa, eu não vou. Eu vou pegar todas essas informações bibliográficas e vou exportar. Desses 400 e lá vai bala de artigo. Bom, baixo aqui Scopus. Então, a primeira coisa que eu posso fazer com aquela base de dados, pessoal, é planilhá-la, né?
Vou aqui abrir um Excel. E vou inserir aqui dados, né, CSV, né, dados de texto, download, exemplo aula, scopus. Dá aqui o carregar. Pronto, tá aqui. Listei todos os trabalhos. Vamos supor que eu trabalhe agora com essa base de dados aqui. Aí eu posso começar a brincar. Sei lá, eu quero saber os trabalhos do ano de 2020, né? Que são os mais recentes. Eu quero saber quem é que é mais citado, quem é que é menos citado, quem são os trabalhos que estão sendo citados. Então tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Certo? Eu quero pegar aqui só os trabalhos, é porque aqui está com os 3 autores, né? Mas eu quero pegar só os trabalhos do Cosquela, como primeiro autor. Está aqui Cosquela e Ballad, Cosquela, ó, né? O gerenciamento do projeto deveria ser feito com base nas teorias econômicas ou de produção, né? A produção está fora do gerenciamento. Explicação, né, explanação epistemológica da construção enxuta. Eu vou já baixar isso aqui também, não tava ligado nele não. E para fechar, e aí a parte assim mais sofisticada dessa aula, digamos assim, em vez de simplesmente planilhar, eu posso fazer uma análise sociométrica, que a gente chama. Vou tirar de novo, certo? E vou abrir aquele programa que eu recomendei para vocês fazerem um download, Boss Viewer. Quando ele abrir aqui, eu compartilho. Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma questão? Pô, o Cândido falou aí bem mais de uma hora, já tô doidinho com as orelhas queimando aqui. Tudo ok. Agora descobri para que serve aquele programa que você mandou a gente baixar. Pronto. Até agora eu só entendi que ele não sabe falar inglês, né? Primeiro porque a pronúncia dele, segundo porque por causa dessa história do Rafael Sacks. Vamos lá. Voice Viewer. Welcome. Bom, pessoal, aqui é o Voice Viewer, vocês vão baixar e instalar lá. Ele é um aplicativozinho, né, que você não instala, na verdade, né? Você extrai e aí ele fica uma pastazinha em algum lugar que você vai escolher para você usar, tá? Que ele faz análise de rede, análise de cluster, análise de um bocado de coisa aqui que você imaginar. Então, vou criar um mapa baseado em dados bibliográficos. Tá? Vou puxar aqui, ler uma base de dados. Aí tem aqui as principais, ó. Web of Science, Scopus, né, Dimensions, PubMed. Nós fizemos um andar, Scopus. Vou pegar aquele mesmo arquivo que eu inseri a informação no Excel e vou colocar ele aqui. Pergunta, está aparecendo uma tela, selecionar arquivo, aí Tá eu... não. É isso que eu ia Ah, não? falar. Tá não. Puxa vida. Como é que eu faço agora? Não está aparecendo a janelinha, né? Não, só aparece a camada principal do programa, né? Você As está camadas secundárias compartilhando não. só a janela ou é a tela inteira? Eu vou fazer isso agora, a tela inteira do Boss Viewer. E agora, foi?
principal ainda. Então não adiantou. E agora? O que é que eu faço? Como é que eu faço? Puxa vida. Mas aparentemente não tá na tela inteira, não. Não, eu acabei. Aqui você. Peraí. A tela inteira. Vamos lá. Estão se vendo? Sim. Sim. E agora? Agora tá Oi? aparecendo a janelinha. Agora Então, Agora foi. então vou cancelar aqui, vou voltar, né? Então, ó, vou criar um mapa baseado em dados bibliográficos, né? De bases de dados. Aí tem aqui, ó, arquivos da Web of Science, em Scopus. Na Scopus, selecionei aquele arquivo que eu exportei, né, como vocês viram. E aqui eu tenho diversas formas de analisar esses dados. A primeira dela, ó, coautoria. Né? Quero ver que autores, né, estão publicando juntos. Vou apresentar várias opções só para vocês terem uma noção. Então, eu vou colocar aqui então tenho 954 autores, vou aqui, que publicaram pelo menos 3 vezes, tem 60, vou deixar em 3, tá? E aí tá aqui, ó. Os que tem mais citação, ó. Olha, ó, olha os sacos aí que eu falei, ó. Citações, ó, 1000 e tantos, com trabalhos dele, né? E vou fechar aqui. Aí ele cria essa rede de relacionamento entre os autores que estão publicando com quem. Então aqui ele formou 1, 2, 3, 4, 5, 6 clusters. É o Ballard, né, que publicando aqui com a Tommy Lane, Lee, Kim, Hanzin. Aí a Tommy Lane já ramificando para cá, Christiane Pasquale, ao Greg Howell, ao Cosquela com o Saxo com seus lá, aí vem aqui para o Alarcon, que é um chileno, com os seus orientandos, enfim. Você começa a poder fazer diferentes brincadeiras aqui com esses dados. Eu vou criar agora o mesmo passo a passo. Países. Vou colocar aqui para eu ver quais são os países que têm publicação nessa área. Né? Então, 69 países, ou que tem mais é os Estados Unidos, o Brasil está aqui com 21 trabalhos. Eu faço aqui a minha rede, só para eu ver. O Brasil está aqui, né? Você vê que tem alguns que preencheram os dados errados lá na base bibliográfica, aí apareceu janeiro aqui, que deve ser Rio de Janeiro. Você pode fazer diferentes análises, né? Eu estou só mostrando as básicas, as primeiras. Né? Ocorrência. Né? Então, o que é a ocorrência? São as palavras-chave que essa galera tem, né? Eu vou colocar todas as palavras-chave. Aí ele tem 2.308 palavras-chave diferentes, que tem 155 ramificações. Se eu colocar aqui que não tem nenhuma repetição, né? Que só tem uma vez, vai pegar todas as palavras, pelo menos 2 vezes, 598, 3, né? 320, eu vou deixar em 5, que foi a que ele recomendou. E se você deixar só um, aí vai ficar um emaranhado de coisas que não dá nem para você entender direito. Então, óbvio, a palavra mais citada ali, construction industry, enfim. Aí você pode ver aqui, ó. Olha a loucura de coisas que apareceu aqui, né? Project Management, o que é que a galera que pesquisa com Project Management desse conjunto de artigos tem pesquisado. Aí você vê, ó, integração, entrega integrada de projetos, que é ali o Integrated Project Delivery,
tecnologia da informação, gerenciamento da informação, quem está trabalhando com isso? Quem trabalha com, sei lá, eu quero saber aqui, construction process. Tá relacionado com project management, construction, sustentabilidade. Aí, desses mapas, pessoal, a gente consegue extrair o quê? Quais são as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas em relação àqueles assuntos que a gente está buscando. Essa base que nós acabamos de levantar, ela é ruim porque ela não tem todas as informações bibliográficas, não permitiu extrair todas as outros tipos de informação. Deixa eu exportar aqui de novo para ver uma coisa. Porque uma das coisas mais interessantes é você poder exportar e gerar o que a gente chama de redes de acoplamento bibliográfico. O que é essa rede de acoplamento bibliográfico? Esse programa, eu posso simplesmente pedir a ele que ele me diga assim, olha, eu quero que você me faça uma rede dos artigos citados por esses 1.000 e tantos artigos que eu baixei. Aí, quando você pega lá o que foi mais citado, você tem certeza de que aquilo ali é o suprassumo. Poxa, eu tenho que ler esse cara, eu tenho que ler esse trabalho. Deixa eu ver aqui se... Scopus 1. Carregar de novo aqui. Ver se ele habilita o acoplamento bibliográfico, que é o mais interessante. Ah, tá aqui. Eu esqueci de marcar aquela última opção quando eu fui exportar. Eu não botei outras informações, que é para incluir as referências, né? Eu passei batido, tá? Então, marca tudo. Então, aqui, ó. Citação por artigo, por autor. Então eu vou aqui por autor, para eu saber quem é o autor mais citado. Tenho 954 autores, né, citados, e 12 deles têm mais que 5 citações. Então eu vou tirar aqui, vou botar 3, pelo menos 3. Tá aqui, ó. Vou lá. Sachs, Koskela, enfim. Finish. Então, tô aqui os autores que foram citados, ó, por citação. Os importantes e suas relações. Vou de novo aqui criar, certo? Agora, eu quero saber quais os artigos que eu devo ler. Eu venho aqui em documentos, né? E passo aqui, enfim. Ele vai criar uma rede. Veja que essa rede está basicamente desconectada, isso significa que poucos artigos, os artigos estão muito dispersos, a amostra aqui. Mas eu estou vendo esse aqui, ó, Sachs 2010, é uma bolinha muito grande. Opa, tá lá, ó, interações do Lincoln com o BIM. E o bom, que se eu clicar na bolinha, olha o que é que ele faz. Puxa vida, foi lá para o artigo. Achei o artigo massa, tá aqui o artigo. Certo? Vamos lá, tem aqui esse outro artigo em rosa bem aqui, Salem, 2006, está bem grande aqui a bolinha dele. Vou clicar. Me abra aí, deixa eu ver qual é esse artigo. Ó, Lean Construction from Theory to Implementation. Também da ACE, ó. Todos os dois da ACE, né? Vocês ouviram aí a participação especial da Thalita, brincando ali pelo quarto. Deu para ouvir? Então, para fechar aqui, né? Viram aí como fica interessante, né? Então, o que eu disse que era o mais legal ainda é esse aqui, ó. Acoplamento bibliográfico. Certo? Artigo, autores, organizações, países, eu vou aqui no documentos, né? Aí eu vou dar um OK.
e veja aqui que deu basicamente, não, esse artigo aqui é o muito citado. Tem proximidade nos artigos citados, Salem, Melém, enfim. Isso aqui é de utilidade para você mapear, né? Vamos supor, cocitação. Aqui é os trabalhos que essa rede de trabalhos citou, né? Referências citadas. Eu vou colocar aqui, ó. Tem 4 trabalhos com mais de 12 citações. Vou botar aqui, sei lá, 5 citações. E tem 1.500 trabalhos, né? E desses 1.500 trabalhos, esses que estão aparecendo aqui foram citados mais de 5 vezes naquele conjunto de trabalhos. Ou seja, é a base de conhecimento que quem publicou sobre Lean, né, está usando. Qual é essa base de conhecimento? Aqui, logo de cara apareceu um bem conhecido, que eu estava com a seta em cima, o Womack. Tá aqui, ó, Womack, Jones. Lean Thinking, New York, Simon e não sei o quê. Tá? É um livro. Você vê que ele nem vai para aquele trabalho. Por quê? Porque é um livro que está citado. É um dos livros mais citados pela galera do Lean. Tá? Aí você vem aqui, ó, um amarelinho aqui, ó. Komrak. É um livro do Alpha de Komrak lá, né? Um livro de estatística. Então, um livro de metodologia foi citado muitas vezes. Tem aqui Sachs, né? Opa. Foi eu que levantei a mão. Oi? Eu levantei a mão. Pois é, eu tava procurando, aí tinha uns comentários e eu não sabia nem qual era o que eu já tinha lido. Pode falar. Não, eu queria saber se ele suporta os sites que esse programa suporta. É só dos conhecidos nossos, é só o Scopus ou ele também suporta a CAPES, esses sites brasileiros? Não, aí pronto, aí você chegou no ponto da gente, lamentavelmente, né, essas bases de dados que a gente tem nacionais, né, periódicos nacionais, eles não têm os metadados. Então, o que é que acontece? Sorry, né? Infelizmente, você não consegue rodar essas coisas. Como é que você vai conseguir? Se você compilar os metadados. Compilar como assim, Cândido? Bom, eu quero fazer uma análise desse tipo numa literatura nacional, o que eu não consegui, eu vou ter que ir lá, criar essa planilhinha, do jeito que está aqui, ó. O nome do autor separado por vírgula, né? Enfim. E preencher à mão tudo isso aqui, ó. Preencher à mão tudo isso aqui. Transformar isso no arquivo CSV, exportar, né? Porque aí o programa vai lá e lê para ti. O importante é você ter os dados padronizados de acordo com uma dessas facetas. Para este programa, você pode fazer para outros programas que existem, né? O Cityscope, agora eu esqueci, é City não sei o que. Eu uso esse é o que me resolve basicamente todas as coisas que eu preciso, né? Inclusive artigos são feitos só para analisar essas coisas que aqui estão colocadas, para vocês terem noção. Então, por exemplo, um artigo de bibliometria, né, ele vai dizer o seguinte, ó, a análise disso aqui é o quê? A análise que foi feita aqui, ó, formou 5 clusters. Mas o que é que significa esse cluster 1 aqui? Aí você vai ter que analisar, você vai ter que dizer, tem os trabalhos de fulano, ciclano, beltrano, esses trabalhos estão vinculados a tal coisa. Que é o que está em vermelhinho aqui, ó. Esses trabalhos aqui em verde, eles estão vinculados em tal coisa. Se você quiser aqui, por exemplo, ó, clicar no arquivo aqui, ó, ele vai lá dar um zoom para você saber onde é que ele está. O cluster 4 são esses 6 artigos. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, esse artigo aqui é Combrink, né? Enfim, como eu não estava tentando enxergar aqui análise de dados em cima disso, eu estou só mostrando quais são as possibilidades da ferramenta para que vocês possam, né, tá buscando. Então, por exemplo, uma rede de palavras-chave, né? Se eu colocar aqui, o que é que elas vão me dar, né? Você vai ver nos agrupamentos quais são as tendências de pesquisa. Então aqui, Lean Construction ficou gigantesco, né? Ele formou 25 clusters e nada para você explicar a mesma coisa. Então, você vem aqui, pode aumentar o número de cluster, tamanho mínimo, né? 10 trabalhos. Vou atualizar. Entendeu? Aí já deu uma limpadinha, né? Aí nos itens aqui, você já não deu limpada coisíssima nenhuma, né? Tem ali, mas vou voltar lá e tirar essas palavras que só tem uma vez, por exemplo. Tá com 3 palavras. Aí eu já consigo enxergar outras coisas diferentes. Enfim, aí esse é o trabalho do pesquisador, certo? Só para ter noção, né, para fechar, e até nós já estamos até com um horário bem avançado, por que que isso é interessante, por que que isso é importante, por que que vocês podem usar desse artifício para ir... porque você tem que ter uma forma de buscar, né, um conhecimento sobre aquela área que você está pesquisando, para que você possa posicionar o seu trabalho com relação àquela área do conhecimento. Então, como é que nós vamos falar em problema de pesquisa, que é o que nós vamos começar a debater já já, né? Já já não hoje, né? Não fiquem com medo, né? Sem conhecer aquele campo. Então, hoje nós apresentamos onde você achar esse campo, né? Onde é que você pesquisar, como você pode selecionar esses filtros, esses trabalhos para você incorporar na sua leitura, na sua análise, né? E uma ferramenta que você tem para tentar correlacionar os trabalhos e tentar enxergar um caminho ali para posicionar o seu, certo? Obviamente foi tudo muito rápido, daria para ser 4 horas só fazendo a pesquisa bibliométrica, gerando esse dado, analisando montanha, etc, etc. Mas, infelizmente, como a gente não dispõe de todo esse tempo do mundo, a gente vai, pelo menos aqui, apresentando as ferramentas e os caminhos para vocês irem tentando buscar, certo? Então, um TCC pode ser somente analisar, por exemplo, os estudos, né, sobre um determinado assunto, totalmente teórico. Apresenta essas redes, vê quem é que cita mais, quem é menos, o que é que esses trabalhos estão gerando, que teorias eles usam, que teorias foram desenvolvidas por ele, mapear o campo. Meu amigo, mapear o campo é uma né, faceta extremamente importante. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa Covid e construção civil. Do jeito que eu fiz aqui com vocês, usando as palavras SARS, CoV, né, pandemic, Covid e building construction, construction management, enfim. Encontrei 32 trabalhos, né, publicados, né. Aí a gente fez essas análises, né. Então, por exemplo, não existia base de conhecimento sobre combate à disseminação da Covid. Poxa, porque a Covid virou pandemia agora, como é que eu tinha base de conhecimento para a Covid? Vocês imaginam que base de conhecimentos sobre infecção e pandemia o pessoal da construção estava acessando? Do combate ao HIV, quando ele surgiu. Então, até esse tipo de coisa você vai enxergando, tá entendendo? Aí você vai enxergando, quem é que está trabalhando em nível de setor,
da construção civil, de medidas de combate no canteiro de obra, de medidas de afastamento de pessoas com comorbidades, de impactos da Covid na construção, né? De estratégias para mitigar os efeitos. Então, tudo isso, né, a partir de uma análise desses dados aí, que, obviamente, não ia dar em 2 minutos para tentar extrair alguma coisa. Aqui, nesse exemplo bem simples. Mas isso para dizer que essa reflexão em cima da geração desses conteúdos aí, desses dados, só eles por si dá um trabalho de pesquisa bom. Tá? Beleza? Bom, gente, eu acho que já está na nossa hora, né? A gente começou 3 e 3, aí teve aquela primeira meia hora conversando sobre o conteúdo da outra aula, e aí basicamente 2 horas conversando sobre o assunto de hoje. Então, para finalizar, né, vamos buscar ler artigos científicos publicados em periódicos, e nós vimos a importância deles. Né? Vamos tentar ler os melhores artigos desses periódicos, dos melhores periódicos. Os melhores artigos são aqueles que estão mais citados e os periódicos melhores são aqueles que têm um melhor qualicaps. Né? Certo? Considere também a publicação ao longo do tempo. Ok? E quinto ponto, está aí uma ferramenta poderosa, com a partir da qual você pode fazer uma análise, enxergar o campo, se posicionar naquela área de conhecimento e posicionar o seu trabalho. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer com as pessoas que vão trabalhar comigo é justamente, certo, tu quer pesquisar sobre tal assunto, mas alguém já pesquisou? O que é que disser? Qual é a novidade que tu vai tentar buscar? O que é que diferente tu vai fazer? Até para poder você dizer, não, então vamos ter que pesquisar. E aí você descobrir que alguém fez exatamente o que você estava querendo fazer, então você ia fazer e perder tempo, não ia ter essa repercussão que você ia estar fazendo de novo. Ou então, o que é que você vai fazer agora diferente, sabendo que tem esse? Por exemplo, testar o que ele desenvolveu lá aqui. Ou então você pode simplesmente descobrir que a pessoa fez e deu completamente errado. Aí você já vai por outro caminho para não enveredar pelo mesmo erro. Certo? Então, era isso. Espero que tenha abrido aí. Abrido. Comece a mexer, vão tirando dúvida, vamos conversando. Em todas essas nossas segunda-feiras, esse momento que a gente tem, não é só para esse conteúdo que a gente vai jogando aqui. A gente dá esse conteúdo agora aqui, você vai começar a tentar mexer, ver alguma coisa, aí na aula que vem você já traz, a gente já discute, já conversa alguma coisa. Se for preciso, a gente coloca de novo, né? Porque assim, tem aquele cronograma, mas aquilo que vocês forem, que a gente for achando mais necessário, a gente vai tentando destrinchar melhor. Tá bom? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar mais agora voltado para a construção, né, da sessão de introdução do trabalho de vocês, né? Escolher o problema, como é que faz uma contextualização, a questão dos objetivos e etc. Tá bom? Então era isso por hoje. Se não tiver alguma dúvida aí, eu vou encerrando a gravação. Se tiver alguma dúvida que mereça ser gravada para o pessoal depois ver, então fale logo. Ok? Então vou encerrando aqui a gravação.